Senhoras e senhores deputados, já temos connosco os nossos convidados. Pedia que fizessem algum silêncio, porque vamos começar a nossa reunião. Temos connosco já os nossos convidados. Senhoras e senhores deputados, podemos começar? Sr. Deputado Pimentel, as poucas vezes que vem à reunião, gostaria que... Bem, podemos começar? Olha, queria dar conta de que está a assistir a esta nossa audição, a assistir e a participar o Dr. Tiago Alves de Sousa, em videoconferência, a quem dou as boas-vindas. Penso que nos está a ouvir. Sim, perfeitamente. Muito boa tarde. Muito boa tarde também para si. E sem mais demoras, vamos dar início a esta audição, que decorre no âmbito da discussão na especialidade do projeto de lei número 236 do JPP, sobre o uso exclusivo da aguardente vínica com origem e produção na região demarcada do Douro, na beneficiação do vinho do Porto e do Moscatel do Douro, alterando o Decreto-Lei número 106 de 2025, de 15 de setembro. Portanto, está connosco o Dr. Paulo Ramalho, Vice-Presidente da CCDR Norte, a quem dou as boas-vindas. Está também connosco a representação da Cimedouro, o Dr. José Manuel Gonçalves, também Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, a quem dou as boas-vindas. O Sr. Engenheiro João Rodrigues, que é o primeiro Secretário Executivo da Intermunicipal da Cimedouro. Está já referido o Dr. Tiago Alves de Sousa em videoconferência, e o Dr. Arlindo Castro, que está acompanhado por o Engenheiro Tomás Figueira, Vieira, Sousa e Castro, a quem também dou as boas-vindas. E sem mais demoras, nós vamos dar início a esta audição. Esta audição decorre com uma intervenção inicial de 5 minutos das entidades convidadas. Todas as entidades têm conhecimento para o que vem, porquanto foi dado conhecimento através do projeto de lei, tiveram a oportunidade de se preparar para o efeito. Segue-se uma primeira ronda pelos partidos aqui representados, pela grelha que foi previamente anunciada, e depois, se houver interesse por os participantes, haverá também ainda uma segunda ronda pelos partidos aqui representados e uma resposta depois das entidades em tempo igual àquele que é a intervenção dos partidos. Portanto, sem mais demoras, eu dou a palavra ao Sr. Dr. Paulo Ramalho, Vice-Presidente da CCDR Norte, até 5 minutos para fazer a apresentação inicial. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a oportunidade para agradecer o convite que me foi formulado para vir cá partilhar de algumas ideias sobre esta matéria que tanto preocupa nesta altura a região do Douro. Cumprimentar o Sr. Presidente, que é um gosto imenso vê-lo aqui a presidir esta Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas. Senhores deputados, todos muito obrigado, sem exceção, senhoras deputadas e senhores deputados. Alguns estou aqui a rever de outras andanças e fico muito contente por vos ver. E dizer o seguinte, Pedro Carmo, ele disse também, e gostava de dizer algo que me parece, também convidar naturalmente o José Manuel Gonçalves, o João Rodrigues, o Tiago Alves de Sousa e o Arlindo Castro. Gostava de dizer antes de mais o seguinte: nós não podemos tratar este problema, da minha perspectiva... Tu não tens som, não tens só um bocadinho, peço desculpa, não estamos aqui com condições de... verifiquem os micros, por favor. Não. Penso que estão reunidas as condições para que o Sr. Presidente possa usar, agora sim, em condições para usar a palavra, e eu repujo o tempo. Portanto, Sr. Presidente, faça favor. Muito obrigado.
Estava eu a dizer que esta temática é francamente importante, mas acho que nós não a podemos tratar sem primeiro refletir sobre 2 ou 3 coisas que são importantes e que têm a ver com o seguinte. Primeiro, a responsabilidade que o país tem. Nós somos o 5º produtor mundial, europeu de vinho e o 11º produtor de vinho a nível mundial e, portanto, conhecemos muito bem aquilo que são as dinâmicas do consumo de vinho a nível mundial e as dinâmicas que, neste momento, enfim, perturbam, digamos assim, o comércio internacional. E, portanto, estas 3 questões parecem-me ser 3 questões que devem estar bem presentes naquilo que é a situação atual. Efetivamente, há uma diminuição do consumo de vinho e, a nível mundial, que, segundo dados recentes, caiu para a época de 1957. Esse consumo de vinho diminui essencialmente nos vinhos de maior teor alcoólico, inclusive nos vinhos licorosos, e, portanto, esta é uma matéria que serve naturalmente, desde logo, de introito para tudo isto. Segunda questão, dizer que a região demarcada do Douro produz vinhos de altíssima qualidade, produz vinhos, quer o DOP Porto, que todos nós conhecemos há muitos anos, e hoje também é um player muito importante nos vinhos do DOP Douro, sendo que tem vindo a diminuir o comércio ou as vendas de vinho DOP Porto e tem vindo a aumentar, ainda que ligeiramente, as vendas dos vinhos DOP Douro. E isto também é importante para nós percebermos do que é que estamos aqui a falar. Porque quando estamos aqui a falar da introdução de aguardente para beneficiar o vinho do Porto, aguardente regional, estamos a falar de um estudo que naturalmente temos que ter em atenção, que foi produzido pelo IVDP, que é uma entidade que tem responsabilidades extremas na região do Douro e que produziu um documento em que diz claramente que existe um conjunto de motivos que não sugerem que se deva regular, ou melhor, não é que se deva regular, é que se deva obrigar a que se faça a beneficiação do vinho do Porto exclusivamente com a aguardente produzida na região do Douro. E invoca 3 questões, uma questão até de matéria-prima, não haveria matéria-prima suficiente para tal, uma segunda que tem a ver com questões de ordem económica, dizendo que, nesta altura, adquirir-se aguardente fora da região do Douro a preço bem mais baixo, falo na ordem de 1, 2 euros, enquanto na região do Douro o preço poderá chegar a aguardente a 6, 7 euros o litro, e, portanto, isso colocaria a situação do vinho do Porto numa situação de menor competitividade. E depois o problema reputacional, dizendo que eventualmente teríamos aqui um problema que se poderia eventualmente colocar no mercado, que era como é que vamos distinguir aquilo que são vinhos mais autênticos ou mais genuínos feitos com aguardente regional e vinhos que estão e permanecem nos nossos estoques feitos com aguardente fora da região. Bom, mas o que é que eu acho que nós precisamos é de nos concentrar nas soluções. E as soluções que eu acho que nós nos devemos concentrar passam muito por aquilo que foi uma resolução que este Governo apresentou, em a resolução número 133/2025, que deu aso à criação de um grupo de trabalho, que nesta altura está a trabalhar na densificação dessa resolução através da construção de um plano de ação para a região, que esperemos que muito brevemente está pronto. E é aí que eu acho que podemos encontrar uma série de soluções que me parecem importantes. E, desde logo, que têm a ver com uma questão que é a transparência. Nós precisamos de dados fidedignos, de dados seguros. Por exemplo, nós sabemos ao certo quanto é que custa produzir um quilo de uva no Douro? Nós não sabemos. No Douro Superior, no Baixo Corgo, no Cima Corgo, seguramente até poderão ser preços diferentes, custos diferentes. Precisamos de o saber, ter preços de referência para essa matéria. Precisamos de ter contratos escritos, em que, por um lado, criam segurança e transparência na relação entre o produtor da uva
e quem compra essa uva. Também me parece ser uma medida muito importante que não devemos esquecer. Depois, temos que apostar em procurar novos mercados, apostar mais na promoção do vinho do Porto e do vinho do Douro. E nessa matéria, o enoturismo é um caminho que devemos densificar, que devemos apostar. E a CCDR Norte, nessa matéria, já deu provas de acreditar nesse caminho, porque não há muito tempo lançamos um aviso através do Norte 2030, precisamente para promover o enoturismo para as 4 sub-regiões: Vinhos Verdes, Tábara Barosa, Trás-os-Montes e também vinho da região marcada do Douro. E acho que esse é um caminho que nós devemos apostar e que vai seguramente trazer valor para os nossos viticultores. E, por último, uma coisa que depois também que mais à frente gostava de falar, para concluir, é preciso não esquecer que o Douro tem um valor inestimável, muito para além daquilo que é, digamos assim, a vinificação, a produção de vinho, que tem muito a ver com a paisagem. O Douro vale muito pela paisagem. Muitos dos turistas que visitam o Douro visitam-no muito pela paisagem. Ora, para a paisagem tanto contribuem grandes como pequenos produtores e, portanto, também sugiro que se crie uma taxa de paisagem ou de manutenção da paisagem a distribuir por toda a fileira da viticultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma contribuição. Tem agora a palavra o Sr. Presidente José Manuel Gonçalves, também Presidente da Câmara Municipal da Régua. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes, aqui o Dr. Paulo Ramalho, o Dr. Arlindo Castro e todos os elementos que nos estão aqui a acompanhar e de facto, queria, antes de mais, agradecer o convite para que a Cimdouro também viesse aqui pronunciar-se, contribuir para aquilo que é algo que nos preocupa a todos e que deve preocupar o país pela importância que esta região tem na dinâmica económica do país e na relevância que tem neste setor vitivinícola. Há uma coisa que eu queria aqui agradecer e queria felicitar, que nós só estamos aqui porque um deputado que veio da Madeira e logo no dia em que tomou posse, disse logo que tinha ouvido uns problemas sobre o Douro e que iria falar sobre isso e que iria também inteirar-se daquilo que acontecia na região. E, portanto, e nós que vivemos este problema há bastantes anos, o problema da manutenção do preço, somos a única região, eu acho que deve ser o único setor económico que nos últimos 20 anos não viu atualizado aquilo que é o preço, quando os custos de produção subiram todos. E, portanto, nós temos ali agricultores que são resilientes, são persistentes, embora a elasticidade já esteja no limite. E a particularidade deste diploma que estamos hoje aqui também, deste projeto de lei que estamos aqui hoje a discutir, traz-nos uma questão muito clara, que é baliza 2 extremos. Nós até agora tínhamos um extremo que eu diria que havia um setor ligado a esta área económica, o setor do comércio, que colocava como forma de resolver os problemas da região o arranque de vinha. Portanto, essa era a grande medida emblemática que havia no extremo, era o arranque de vinha. E agora temos outro extremo, que é fecharmos a região à exclusividade. E, portanto, eu diria que nós estamos aqui hoje numa reflexão onde temos claramente balizado os 2 extremos que se podem colocar neste problema. E claro, escusado será dizer que, de facto, quando nós temos 2 extremos, diz-nos a prudência e diz-nos o cuidado que devemos olhar para os extremos e ver de que forma é que nós podemos aproximar, no sentido de termos uma solução que seja sustentada do ponto de vista económico, do ponto de vista legal, do ponto de vista social de todo o território. E é isto que eu acho que também queria apelar, e nós na comunidade intermunicipal, que este é o setor que mais nos preocupa, porque somos uma entidade intermunicipal que foi criada e que acabou por unir territórios que eram marginais a 4 distritos. Nós, no fundo, este setor do vinho nunca teve relevância no passado, ou nunca teve importância, porque, de facto, ele era marginal ao distrito de Vila Real, a Bragança, ao distrito de Viseu e da Guarda, e com a criação desta comunidade intermunicipal, de facto, este setor é central. Portanto, o Rio uniu-nos e, de facto, o setor vitivinícola também nos une e é importante do ponto de vista estratégico. Eu não consigo hoje identificar uma estratégia
para a comunidade intermunicipal, para todo aquele território, que não tenha, desde logo, a garantia de sustentabilidade económica, social e ambiental da região de Marcado do Douro. E, portanto, a importância para nós, de facto, esta é da máxima importância que este setor, que no fundo esta área, consiga ganhar de uma vez por todas essa sustentabilidade económica e social do território, porque é evidente que os dados também não mentem, porque é evidente que somos a região a primeira em área de vinha do país, somos a primeira em área apta a DOP, somos a primeira de produção de vinho, somos a primeira de produção de vinhos DOP e somos a primeira em exportações de vinho. Portanto, se isto, pela relevância que tem para o país, já é grande, para a região onde ela está inserida, é fundamental. E, portanto, balizado isto, de nós termos dois extremos por um lado e temos a importância que nós, comunidade, e que acho que todos nós devemos dar para o outro, temos de olhar aquilo onde está a raiz da questão que nós temos ali. E, de facto, a raiz que nós temos ali é nós olharmos para aquilo que é a produção de vinho que a região tem e na relação daquilo que produz para aquilo que comercializa, com todas as nuances que tem, nomeadamente com aquilo que é a incorporação da aguardente que vem de fora do território, aliás, de fora do território veio sempre. Portanto, isto dizermos que ela esteve fechada no território não existe. Ela veio sempre de fora e, portanto, era de outras zonas do país, que hoje em dia também estão a afirmar os seus vinhos e, portanto, aquilo que aconteceu foi deslocalizar aquilo que vinha de fora da região do país para aquilo que hoje vem de França e que vem da Espanha. E, portanto, é evidente que, quando se olha para isto, de facto, é tentador nós dizermos, e quero dizer que também a comunidade intermunicipal do Douro, num processo e num documento que elaborou em 2012, de facto também apontou isto como uma solução. Mas para que isto tinha um enquadramento, não apontou esta solução de forma isolada como está a acontecer hoje. Apontou-a numa altura em que de facto havia problemas graves que ainda persistem com a Casa do Douro, que todos nós conhecemos do passado. Já havia problemas também com uma destilaria que existia lá no território e que também estava com problemas e, portanto, na altura identificou-se ali uma oportunidade para nós podermos pegar naquela destilaria, atribuir novas competências àquilo que era a Casa do Douro e, através desta conjugação, nós podemos reforçar aquilo que poderia acontecer naquela destilaria e ela poder produzir a matéria-prima aguardente lá no território. É evidente que isto, estamos a falar de 2012, nunca até 2026 muito mudou e houve uma coisa que mudou de uma forma radical, que é a DOP Douro. Nós, em 2012, comercializávamos em números redondos cerca de 41.700 pipas de DOP Douro e que tinha um volume de negócio na ordem dos 90 milhões de euros. Em 2023, e portanto já não tenho os dados até dos anos seguintes, este volume de pipas passou por 83 mil, com um volume de negócios na ordem dos 230 milhões. Portanto, o que significa que, de facto, a realidade mudou. E, portanto, aquilo que na altura podia ser uma oportunidade, conjugada com competências que podiam ser atribuídas à Casa do Douro, de facto, hoje a realidade é diferente. E, portanto, nós aquilo que apelamos é que haja aqui também um consenso, que haja uma interpretação daquilo que é a realidade da região, e é uma coisa que, de facto, havendo estes dois extremos, dois polos que estão no terreno, é uma coisa que neste momento uniu também a região, que é nós olhamos para aqueles que representam a produção democraticamente eleitos, olhamos para aqueles que representam o comércio e olhamos para as principais instituições da região e, de facto, toda a gente acha e vê com ceticismo aquilo que é a proposta que está neste projeto de lei. Muito obrigado. Mas ela tem mérito também, quer dizer que tem mérito que ela seja o princípio para nós podermos ter uma solução sustentável para a região do Douro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Dr. Tiago Alves de Sousa, que nos está a ouvir e faça favor. Senhora, muito boa tarde uma vez mais, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, entidades e personalidades presentes. Muito obrigado também por este convite para estar presente neste debate fundamental para o nosso querido Douro. E hoje apresento-me aqui como docente e investigador de Enologia e Viticultura na Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, como enólogo também, mas também como eu próprio vitivinicultor e douriense. E para começar, com o devido respeito pela instituição onde estamos, pela Comissão Parlamentar em questão, por todos os envolvidos nestas diferentes etapas, desde a elaboração do projeto de lei ao escrutínio
debateram, aprovaram e que voltam agora a debater. Muito sinceramente, não considero que este seja o local, a forma e o momento apropriados para esta discussão e por motivos muito simples. Estamos a falar de uma questão altamente sensível e com impacto potencial enorme na região do Mercado do Douro, nas suas vinhas, nos seus vinhos, nas suas empresas e sobretudo nas suas gentes, e que como tal, antes de ser submetida à avaliação pela Assembleia da República, deveria ser alvo de um estudo técnico, científico, muito mais profundo, quer na vertente vitivinícola, quer naturalmente na vertente socioeconómica. Para tentar centrar ainda assim a discussão naquilo que verdadeiramente importa e que são os verdadeiros desafios da região do Mercado do Douro, vamos tentar já arrumar a questão matemática. Matematicamente já fizemos estas contas, todos fizeram estas contas, não é de facto possível avançar no momento atual para o uso exclusivo da aguardente para a produção de, então, de vinho do Porto e de Moscatel. Todos já fizeram as contas e se nos reportarmos aos últimos 10 anos de produções oficiais, a região não produz atualmente uvas suficiente para isso, mesmo que se utilizasse todas as uvas declaradas que não as aptas para Porto e Moscatel, ou seja, DOC Douro, regionais e vinhos sem DO, na melhor das hipóteses ainda faltaria quase 1 milhão de litros de aguardente para, efetivamente, para as necessidades, na pior das hipóteses, quase 9 milhões. A média andaria mais ou menos pelo 4 milhões de déficit de aguardente para as necessidades atuais, para aquilo que efetivamente se produz de vinho do Porto, ou seja, matematicamente impossível e deixariam de existir os fantásticos vinhos do Porto, do Douro, neste caso, que tanto valor e notoriedade têm dado à região, o que naturalmente seria impensável. Do ponto de vista técnico, qualidade, quantidade e sustentabilidade financeira, tampouco. As atuais vinhas do Douro não foram plantadas com o propósito de fazerem vinhos base para destilar, mas sim para fazerem grandes vinhos do Porto e vinhos do Douro. Não produzem os quilos necessários, nem a qualidade necessária para este propósito e do ponto de vista financeiro, para o próprio viticultor que produz as uvas, ainda mais do que para o comerciante que as compra, sem viabilidade. É um facto. Contudo, devo dizer que não me surpreende e infelizmente que seja natural que tenhamos chegado até aqui, uma vez que estamos numa região absolutamente extraordinária, já todos sabemos os designativos, região mais antiga, património mundial, a mais bonita, um excesso da natureza, vinhos reconhecidos internacionalmente, não faltam atributos incríveis e diferenciadores para descrever e contudo sabemos que nestes últimos anos alguns dos seus atores criaram uma narrativa pequenina, miserabilista, associada a ações concretas que também têm manchado a imagem da região. A uva é historicamente mal paga, 1,5 € por quilo de uva para vinho do Porto, que no limite cobre os custos de produção das vinhas um pouco mais produtivas, que são poucas, e para o chamado excedente estamos a falar de valores que ficam muito aquém dos próprios custos de produção, muito abaixo da maioria das outras regiões vitivinícolas nacionais, naquela que não só é uma região incrível, com potencial incrível, mas com os custos de produção também dos mais elevados do mundo. Estes últimos anos trouxeram realmente esses desafios realmente para a praça pública de uma forma ainda mais evidente, e se parecia que as uvas para DOC Douro estavam até realmente a começar a atingir uma valorização um pouco melhor, embora não conseguindo ainda assim cobrir os custos de produção, andando ali à volta dos 60, 70, até a 1 € mais ou menos por quilo, mas com estes 2 últimos anos, 2023 e 2024 em particular, os velhos hábitos acabaram por vir novamente ao de cima, com os valores a baixarem de novo para valores mínimos, cartas a circular realmente a anunciar a dispensa de uvas, viticultores despedidos e inclusive em anos icónicos como 2024, que ainda agora irá ser anunciado como um ano vintage, um ano realmente com potencial qualitativo incrível, ficaram uvas na vinha. O viticultor aguenta muito. Vender sem saber o que vai receber, que é verdadeiramente medieval, há que realmente legislar sobre isso, ser mal pago, muitas vezes abaixo do preço de custo, e mesmo assim, ano após ano, sem que a opinião pública fale sobre isso ou se preocupe, continuar a cuidar das suas vinhas e a fazer que sejam as melhores na medida das suas possibilidades, cada vez mais limitadas e muitas vezes a fechar os olhos às contas.
O ponto de ruptura é, naturalmente, quando deixa de saber onde vai entregar o fruto do seu esforço, as suas uvas. E daí vem este alarme social, daí vem a natural revolta e a procura de soluções. Por isso, uma vez mais, todos nós durienses devemos agradecer o empenho na procura de soluções, mas, senhores deputados, no momento atual, esta solução, infelizmente, não tem ainda viabilidade pelos motivos que todos conhecemos, mas sublinho que estamos a falar no momento atual e divido as duas dimensões da questão. Por um lado, o suposto excedente de produção, será este verdadeiramente real? Eu, como viticultor duriense, custa muito acreditar num excedente real, sobretudo considerando que se efetivamente em 23 e 24 houve um pouco mais de produção do que seria habitual, e estamos a falar ainda assim de produções de nada exageradas em relação à realidade de outras regiões vitivinícolas, e não é normal que isso aconteça 2 anos seguidos. Estou quase a concluir. Em 2025 a quebra foi significativa, por isso o tal excedente que se fala, as adegas sobreletadas, as cartas de despedimento, automaticamente deram lugar a telefonemas apressados à procura de uvas, porque na verdade, se respeitarmos os ciclos e contraciclos da natureza, efetivamente se calhar não existirá esse excedente, e isso é importante respeitar. Controlar, fiscalizar para que efetivamente não exista entrada de massas vínicas, uvas, vinhos de fora da região, é realmente um desígnio que temos todos de ter. E por outro lado, e mesmo para concluir, a questão da aguardente do Douro. Atualmente não é possível, já sabemos matematicamente, mas isto não quer dizer que com o estudo devido, procurando dentro da diversidade da região as condições devidas, uma viticultura adaptada e uma enologia também adaptada para esse propósito, que não possa realmente vir a ser uma possibilidade. Por isso, mais uma vez, é algo que realmente temos que estudar, realmente aprofundar e efetivamente só muito mais tarde é que podemos voltar a este contexto. Muito obrigado. Tem a palavra agora o Dr. Arlindo Castro, tem até 5 minutos. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu vou ler, porque o tempo é curto, vou ler, quem ser mais rápido. Porque acredito que as senhoras e os senhores deputados pretendem proteger, em primeiro lugar, o património e interesse nacional, aceitei este convite para vos expor de uma forma racional a matéria aqui em discussão, sem queixas, sem ameaças, sem insultos. Para começar, quero recordar-vos duas especificidades da região demarcada do Douro, as quais não podem ser escamoteadas num estudo que se pretende a sério sobre a principal atividade económica ali desenvolvida. Primeira, pela orografia do solo e pela reduzida produtividade das suas vinhas, os vinhos durienses nunca poderão ser competitivos pelo preço com os produzidos noutras regiões. Segunda, sendo uma região demarcada há 270 anos, com uma área de vinha geograficamente bem definida, a sua possibilidade de produção de uvas é limitada com as variações anuais próprias de um qualquer outro produto agrícola. Como passarei a demonstrar, esta prolongada crise da viticultura dourense resultou exatamente... Não é aqui. Olha, desculpem. Enganei-me no botão. Passaremos a esta prolongada crise na viticultura dourense resultou exatamente da não consideração destas especificidades das políticas públicas adotadas desde 1991. De uma forma transparente e para não os bombardear com mais números, utilizarei os disponibilizados pelo IVDP num documento denominado Aptidão da Região de Mercado de Douro para a produção de aguardente destinado aos seus vinhos licorosos, já na vossa posse, até para abranger um período alargado de 15 anos. Nesta tabela, bem especificadas as vendas por tipo de vinho. Na coluna total, convertidos os litros em pipas de 550 litros, verificamos que a comercialização média anual foi de 214 mil pipas. Já nestas tabelas, por diferença entre os volumes médios dos licorosos produzidos e colhidos, calculamos o consumo médio de aguardente usada na produção, que foi de 31 mil pipas. Para além dessa, também foi usada aguardente em lotas para correção do teor alcoólico dos vinhos, num volume médio anual de 3 mil pipas, conforme as estatísticas do IVDP. Assim, deduzindo o volume de aguardente incluído na comercialização, constatamos que da colheita regional só foram vendidas 180 mil pipas. E tendo em linha de conta o volume médio da colheita regional desse período, que foi 235 mil pipas, constatamos que ocorreu um excedente
médio anual de 55 mil pipas. Por outro lado, como a aguardente consumida na comercialização resultou da destilação de cerca de 237 mil pipas, é a aguardente vezes 7 litros, que em média se obtém um litro de aguardente, a comercialização do Oriense consumiu efetivamente 417 mil pipas. Para produzir os 214, consumiu 417 mil pipas. Esta realidade, reparem que, em média de todos estes anos, a quantidade de vinho vendido pelo Douro exterior à região é superior à quantidade da colheita regional. Esta realidade, que distingue o Douro de todas as restantes regiões vitivinícolas, demonstra que a solução adotada nessas regiões para a rarefação da oferta, arranque da vinha, não tem aqui cabimento. No Douro, esta medida será destruidora do património e da capacidade instalada de gerar riqueza. Como vimos, a estratégia seguida gerou, em média anual, 55 mil pipas descentes, os quais permitiram aos comerciantes, sejam ou não viticultores ou cooperativas, adquirir uvas a preço inferior ao custo de produção e, assim, competir pelo preço com os vinhos produzidos noutras regiões vitivinícolas, com custos de produção mais reduzidos e maiores produtividades. Como podemos constatar nas prateleiras dos supermercados, se bem que os produtores de vinho de Porto também beneficiam desses excedentes no preço de compra das uvas, sem grandes oscilações, para não prejudicar o valor dos seus estoques e, consequentemente, a sua solvabilidade financeira, o facto de usarem aguardente exógena permitiu-lhes oferecer ao mercado, a preços competitivos com licorosos de outras regiões, quantidades excessivas que, pela banalização da marca, vêm sendo paulatinamente corrigidas em baixa. Em resumo, a estratégia seguida de baixo preço, grande volume, pervertendo completamente as especificidades da região, permitiu rentabilizar o negócio de quem comercializa vinhos por aquisição de uvas ou vinhos a terceiros, mas conduziu os viticultores dorienses à atual, mas já prolongada crise. Por estes motivos, a solução preconizada neste projeto de lei é a única que, racionalmente, defende os interesses de todos os operadores do setor, criando valor em toda a cadeia e dando sustentabilidade socioeconómica à própria região. Com efeito, a competitividade de uma região com uma limitada capacidade de produção e com vinhos internacionalmente reconhecidos resultará exclusivamente da qualidade e da exiguidade da sua oferta. Foi esta argumentação que convenceu o Sr. Deputado Filipe Sousa e é efetivamente a chave de sucesso para o Douro, agora possível com a aprovação deste projeto de lei. Sendo já reconhecida pela qualidade dos seus vinhos, a implementação deste projeto permitirá uma redução significativa da sua oferta. Reparem que, se para comercializar 214 mil pipas foram necessárias 417 mil pipas de vinho, com uma colheita média regional de 235 mil, a produção de vinhos dourenses será reduzida a 120 mil, ou seja, em mais de 40% da comercialização realizada. E, consumindo integralmente a colheita regional, a prática de preços compensadores para a venda das uvas, na venda das uvas. Evidentemente que será necessária uma promoção profissional junto dos consumidores, evidenciando a deslumbrante, mas onerosa, paisagem doriense e as características regionais suprarreferidas, mas esta já foi prometida, quer pelo atual Ministro da Agricultura, quer pelo Parlamento Europeu. Para concluir. Por fim, gostaria, último parágrafo, por fim gostaria ainda de realçar que a implementação deste projeto de lei é completamente compatível com o plano de ação governamental em preparação. Aliás, será até interessante perceber qual a adesão dos viticultores a esse plano após a implementação do projeto de lei aqui em discussão. Apelando ao seu voto, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. E vamos agora iniciar uma primeira ronda com a palavra aos partidos aqui representados. Começando pelo PSD, o Sr. Deputado Amílcar Almeida tem até 7 minutos. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por saudar a presença nesta audição dos senhores Sr. Dr. Paulo Ramalho, Vice-Presidente da CCDR Norte, da Comunidade Intermunicipal do Douro, aqui representada pelo Dr. José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal da Régua, pelo Sr. Engenheiro João Rodrigues, Primeiro Secretário Executivo da Intermunicipal da Cimedouro, também o Dr. Tiago Alves Sousa, que nos ouve em Vila Real, e o Dr. Arlindo Castro. Agradeço a vossa disponibilidade e os contributos que possam deixar
face à matéria que hoje discutimos e que é da maior relevância para o futuro da região de Mercado do Douro, colocando-nos perante uma escolha exigente entre diferentes caminhos para reforçar a criação de valor no território. Pois bem, o problema da região de Mercado do Douro não é apenas agrícola, é económico, social, territorial, cultural e estratégico para Portugal. A crise que hoje atinge os pequenos e médios viticultores resulta de um conjunto de fatores acumulados ao longo de anos: excesso de produção, quebra de consumo internacional, desequilíbrio na cadeia de valor, concorrência desleal, custos de contexto elevadíssimos e ausência de rendimento digno para quem produz. Perante este contexto, foram adotadas medidas de caráter excepcional, ou têm vindo sendo adotadas, entre as quais as destilações de crise e queima de vinho, procurando dar resposta às dificuldades conjunturais do mercado. Porém, há muita gente no Douro que entende que apenas estas medidas beneficiou intermediários, houve denúncias de aproveitamento especulativo e criou-se sempre a sensação de injustiça. Simultaneamente, o Ministério da Agricultura e Pescas promoveu a elaboração de um estudo técnico sobre a utilização de aguardente vínica na região de Mercado do Douro, no âmbito da discussão em torno da proposta de utilização exclusiva de aguardente produzida na região para o benefício do vinho do Porto. Foi também neste contexto que o Governo apresentou o plano de ação para a gestão sustentável do setor vitivinícola da região do Mercado do Douro, procurando reunir os diferentes intervenientes do setor para identificar medidas que respondam aos desafios atuais e contribuam para a valorização da região. É neste enquadramento que hoje importa ouvir os diversos intervenientes, compreender as diferentes perspectivas e aprofundar a reflexão sobre as soluções que melhor possam contribuir para garantir rendimento aos viticultores, valor acrescentado aos vinhos do Douro e do Porto e a sustentabilidade económica, social e ambiental de uma região que constitui património de todos os portugueses. Sendo assim, iria fazer aqui algumas questões às entidades presentes e começaria, naturalmente, ao Sr. Vice-Presidente da CCDR, e que muito gostaria que me respondesse. A primeira questão que faço é: o plano de ação para a região de Mercado do Douro privilegia soluções tecnicamente sustentadas e consensualizadas. Considera que existem neste momento condições técnicas, económicas e jurídicas para avançar com a obrigatoriedade da utilização exclusiva de aguardente produzida na região de Mercado do Douro? A segunda questão é: face às conclusões do estudo promovido pelo Governo e pelo IVDP, que identificam limitações de disponibilidade de matéria-prima, capacidade industrial e custos, qual entende ser o caminho mais adequado para reforçar a valorização da região sem comprometer a competitividade do vinho do Porto? Uma outra questão: existe o risco de uma medida desta natureza ser incompatível com o direito da União Europeia, nomeadamente com as regras do mercado interno e da Organização Comum dos Mercados Agrícolas? Que avaliação jurídica foi efetuada? E, por fim, como pretende a CCDR Norte assegurar que futuras decisões sobre esta matéria resultem de um verdadeiro consenso entre produção, comércio e instituições públicas, evitando um conflito interprofissional num momento particularmente difícil para o setor? Questiono agora a Comunidade Intermunicipal do Douro: que impacto económico e social teria, na perspectiva dos municípios dourienses, uma eventual obrigatoriedade de utilização exclusiva de aguardente produzida na região de Mercado do Douro? Se a Cimedouro considera que essa medida contribuiria efetivamente para aumentar o rendimento dos viticultores, ou existe o risco de agravar as dificuldades do setor através do aumento dos custos e da perda de competitividade? Terceira questão: sendo o desenvolvimento sustentável do território uma prioridade, pergunto que medidas estruturais considera a Cimedouro mais importantes do que a alteração das regras relativas à exclusividade? E, por fim, qual deve ser o papel dos municípios na construção de soluções consensuais para o Douro, evitando divisões entre produção, comércio e restantes agentes económicos? E já agora também, qual a posição dos diferentes todos os municípios que efetivamente são abrangidos pela região de Mercado do Douro?
Ao Dr. Tiago Alves Sousa. Só um momento, tenho a informação que o Dr. Tiago de Sousa já não nos está a ouvir, porquanto teve que se ausentar por questões de trabalho, ele é professor e, portanto, peço imensa desculpa de eu ter interrompido, mas como ele tem a informação que ele se ausentou, queria transmitir isso a todos. Então, continuando, faria questões ao Dr. Arlindo Castro. Sr. Doutor, pergunto-lhe, foram muitas as entidades que já nos deixaram aqui o seu contributo, desde a produção ao comércio, à CCDR, no caso em apreço, ao IVDP, à CAP, e todas elas demonstraram que a medida da exclusividade da aguardente vínica levantará sérias dúvidas quanto à sua viabilidade. Pergunto-lhe, o que o leva, ou melhor, como sustenta a sua opinião que é de facto a melhor estratégia para a região de Mercado do Douro? Se de facto há estudos, se baseiam em, presumo que efetivamente se baseiam em algo para efetivamente definir que é a melhor estratégia do momento para o território. Pergunto-lhe também, o estudo técnico independente mostra que a região não tem atualmente capacidade para produzir toda a aguardente necessária. E isso teria consequências claras, mais custos de produção, menor competitividade internacional e maior pressão sobre um setor já fragilizado. Pergunto-lhe como ajudamos os viticultores agravando os custos do setor. Segunda questão, quem ganha realmente com a proposta da exclusividade da aguardente vínica da região para o vinho do Porto? Os pequenos viticultores, pergunto-lhe, ou alguns operadores com capacidade industrial e controle do mercado da aguardente? De que forma avalia o eventual impacto que um aumento do custo de produção poderá ter na competitividade das empresas da região e, consequentemente, no emprego e na economia local? Se a medida é assim tão decisiva, conforme aquela que defendem, por que razão o estudo técnico independente levanta dúvidas sérias quanto à sua viabilidade económica e jurídica? Estamos a falar de um estudo técnico elaborado de forma independente e por entidades que, efetivamente, têm capacidade no sentido de avaliar o melhor para a região. Seria o contrário se, efetivamente, não fosse entendido assim. Parte desse pressuposto, não quero com isso dizer que seja a minha posição. Estou a perguntar. E, por último, está disposto a assumir perante o Douro o risco de perda de competitividade internacional do vinho de Porto no momento em que os mercados externos já enfrentam retração? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, também Vice-Presidente desta Comissão, tem 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimas entidades aqui presentes. Já vai longa esta discussão, já tivemos muitas entidades que tivemos aqui a ouvir, as que foram convidadas e as que se quiseram fazer ouvir, e dizer que muita água, entretanto, correu no Douro, muita tinta tem corrido e vai correr nos jornais e revistas, mas infelizmente a única coisa que tem diminuído e não tem corrido bem e diminui a cada dia é o consumo do vinho, e isso penso que todos estamos de acordo, e não é só em Portugal, como sabemos, é a nível mundial. Dizer que este projeto quer estabelecer a obrigatoriedade da utilização exclusiva da aguardente vínica produzida na região de Mercado do Douro para a beneficiação do vinho do Porto e do Moscatel do Douro. A iniciativa fundamenta-se na valorização do terroir, sob a supervisão do IVDP, e no estímulo à economia regional ao substituir importações por produção local. Pretende também contribuir para um melhor equilíbrio entre a produção e a procura, evitando excedentes e promovendo a sustentabilidade do setor vitivinícola douriense. Como todos sabemos, estávamos com um problema que era o excedente, e agora uma solução que aparece, e não estou agora aqui a dizer se a estamos a defender ou não, estamos a discuti-la, uma solução que apareceu realmente entidades do contra e outras a favor. Eu deixo aqui uma pergunta, logo aqui a meio, para o Dr. José Manuel Gonçalves, e peço desculpa e corrija-me se estiver errado, mas eu penso que eu já o ouvi a defender outra posição, e poderá esclarecer. Portanto, este diploma só produz efeitos após a aprovação da União Europeia, segundo o projeto apresentado. Estabelece ainda um regime transitório
e atribui ao IVDP a responsabilidade de regulamentar as características técnicas da aguardente e de conduzir o processo de adaptação normativa. A aguardente do vinho do Porto é um produto com denominação de origem protegida, cuja produção está sujeita a regras rigorosas de qualidade e certificação. Apenas pode ser obtida a partir de vinhos produzidos com uvas da região do Mercado do Douro, sendo igualmente obrigatória a sua produção e envelhecimento na própria região. O vinho do Porto é um vinho licoroso, produzido exclusivamente na região demarcada, conforme disse acima, e as suas características resultam de uma conjugação das condições naturais, daquelas belas paisagens que nós temos no nosso Douro, de condições naturais da região, com práticas enológicas tradicionais que conferem ao vinho do Porto a sua identidade e reconhecimento internacional. E com isto deixo estas perguntas, então, a todos vós. Consideram que a região demarcada do Douro dispõe atualmente de capacidade produtiva e industrial suficiente para assegurar de forma sustentável a obrigatoriedade exclusiva da aguardente regional na beneficiação do vinho do Porto e do Moscatel? Já ouvimos dizer que sim, já ouvimos dizer que não, mas gostava de ouvir novamente de todos vocês. Tendo em conta que o VDP identificou custos elevados e dúvidas quanto à viabilidade económica da produção exclusiva de aguardente regional, concordam com essa avaliação ou entendem que existem condições para tornar este modelo sustentável sem comprometer a competitividade do setor e o rendimento dos produtores? De que forma poderá esta medida afetar o equilíbrio entre a produção destinada ao vinho do Porto, ao Moscatel e aos vinhos DOC Douro, nomeadamente no risco de transformar excedentes conjunturais em déficits estruturais? Defendem uma aplicação imediata e obrigatória desta exclusividade ou consideram mais prudente uma implementação progressiva ajustada à evolução da capacidade produtiva regional? Que investimentos concretos serão necessários em destilação, infraestruturas e tratamento ambiental para viabilizar esta reforma? Existe atualmente capacidade financeira e empresarial para os concretizar? Consideram que a exclusividade da aguardente regional é a medida mais eficaz e prioritária para valorizar o Douro? Ou existem alternativas mais urgentes e tecnicamente execuíveis para responder aos desafios estruturais da região? Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo estrito cumprimento do tempo. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada, tem 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Agradecer naturalmente a presença de todas as entidades representadas pelo Dr. Paulo Ramalho, Dr. José Manuel Gonçalves, Dr. Tiago Alves de Sousa e Dr. Lindo Castro, que tiveram a amabilidade de se deslocar até aqui para falar de um assunto que importa a todos. Começo por fazer de imediato as questões ao Dr. Paulo Ramalho, da CCDR Norte, e, portanto, tem conhecimento que para produzir os licorosos dourienses anualmente é importada uma quantidade de vinho, já destilado em aguardente, semelhante ao volume que a região demarcada do Douro colhe. Tem conhecimento de um documento do IVDP denominado Aptidão da Região Demarcada do Douro para a produção de aguardente destinado aos seus vinhos licorosos, datado de fevereiro de 2025 e tornado público em fevereiro do corrente ano. Desse estudo consta que a região demarcada do Douro não tem capacidade de produção suficiente para produzir os vinhos que comercializa. Ou, dito de outra forma, se a região demarcada do Douro só usasse a sua própria produção, teria de reduzir o volume que comercializa. Sendo domínio público o decréscimo do consumo mundial dos vinhos e de licorosos, qual considera ser, nesta altura, a melhor estratégia para a região demarcada do Douro? Arrancar vinha, continuando a importar aguardente para produzir os licorosos, ou usar em integralidade a sua colheita na produção dos seus afamados vinhos. Segundo o Presidente do IVDP, um volume significativo de colheita regional douriense é vendida a preço que não cobre os custos de produção e, consequentemente, assiste-se a uma significativa redução da quantidade de viticultores, não acompanhada por avanços tecnológicos que os substitua.
considerando que aqueles viticultores que constituíam mão de obra necessária às vinhas de maior dimensão e dominavam o know-how dos trabalhos da vinha, e as principais razões das CCDRs são planear e executar políticas de desenvolvimento regional, ordenamento do território, ambiente, agricultura e também gestão de fundos europeus, adaptando as orientações nacionais às necessidades locais, pode indicar-nos qual é o modelo de organização de produção que defende para o Douro? Relativamente à comunidade intermunicipal, e passando de imediato às questões, em 2011, a CIM Douro comunicou em sede de audição parlamentar a defesa da destilação das uvas do Douro para aguardente, tendo em vista o uso no fabrico do vinho do Porto em exclusividade. Em 2014, publicou um comunicado aprovado por unanimidade na 41ª reunião do Conselho Intermunicipal. Existe mais alguma deliberação da Comissão da Comunidade Intermunicipal do Douro, neste ou noutro sentido? E se existe, agradecemos, e pedimos aqui também ao Sr. Presidente, o envio destas e de outras deliberações para conhecimento desta Comissão. Tendo a CIM Douro como missão a coesão territorial e o desenvolvimento da região, enfrentando o Douro, o abandono da vinha e a quebra de rendimentos dos viticultores, considera que a estratégia seguida até agora está a resultar ou que estamos perante um falhanço das políticas públicas nesta região? Perante uma situação em que os viticultores vendem abaixo do custo de produção, que posição concreta já assumiu a CIM Douro junto do Governo para defender o rendimento de quem mantém o território vivo? A iniciativa legislativa do partido JPP, utilização da aguardente regional, pretende contribuir para absorver a produção extentária e gerar valor dentro do território. A CIM Douro apoia esta solução como instrumento de desenvolvimento regional. Já ouvi duas posições diferentes. Se os viticultores abandonarem a atividade por falta de rendimento, o território perde população, perde a paisagem e perde a sua identidade. A CIM Douro tem alguma estratégia concreta para travar ou inverter este mesmo processo? Relativamente ao Dr. Tiago, eu propunha enviar as questões, já que não está presente, para ele poder responder, porque efetivamente preparamos questões para ele. Ia passar de imediato para o Dr. Arlindo Castro, no sentido de, e conhecidas as propostas do próprio Governo, o comércio do arranque da vinha, os 40%, mantendo o benefício a 100% na parcela, e como comerciantes de vinho do Porto é a forma de continuarem a ter o poder de fixar o quantitativo do benefício e manter o custo do vinho do Porto, obrigando os comerciantes das DOCs a subir o preço das uvas. Esta medida pressupõe a atribuição de subsídios estatais para o proposto arranque, claro. Sendo uma medida voluntária, não sabemos quando chegaremos ao equilíbrio entre a produção e a comercialização e até lá os excedentes regionais vão continuar. E se a comercialização do vinho do Porto continuar em queda, mais se atrasará a data desse equilíbrio. Arrancada a vinha e em anos de escassez de produção, excetuando o vinho do Porto, que detém estoques, não haverá resposta para o mercado dos restantes vinhos. E será sempre uma redução da capacidade de produção instalada no Douro e destruição de património nacional. Sr. Dr. Arlindo, concorda, não concorda e o que é que nos pode dizer sobre esta proposta até agora conhecida? A segunda proposta conhecida que gostaria de abordar é a destilação dos existentes. Se bem que tem o mesmo objetivo do projeto de lei do JPP, uso exclusivo da aguardente regional na produção de vinho do Porto e do Moscatel do Douro, propõe a sua implementação de forma faseada. Tendo em consideração os excedentes do ano anterior, em sede de Conselho Interprofissional foi definida uma percentagem entre 1% e 20% da aguardente necessária à produção de vinho do Porto e Moscatel do Douro na vindima seguinte. Como a própria Casa do Douro admite, esta proposta não esgota os excedentes regionais, pelo que estes continuarão a estar a prática de preços compensadores para as nossas uvas. Acresce que os viticultores continuarão a não ter qualquer poder negocial na venda das suas uvas. Com esta proposta, se não concorda, e como pode justificar e explicar os possíveis impactos na região de mercado do Douro em relação a estas duas propostas conhecidas. E para já era só. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu só tive o cuidado de informar que o Dr. Alves de Sousa se tinha ausentado só por uma questão de gestão de tempo dos seus deputados. Obviamente que todos os senhores deputados têm a liberdade de lhe colocar as questões e como os demais, as entidades aqui presentes têm depois a faculdade de enviar os contributos que acharem por conveniente, se o tempo que lhes é dado não for suficiente para esclarecer todas as questões aqui colocadas. Vamos dar agora, continuar a primeira ronda, e tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, também Vice-Presidente desta Comissão. Tem até 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os nossos convidados, a quem agradeço o tempo, em particular ao Dr. Arlindo Castro, com quem troquei variedíssimos e-mails, em plena discordância, mas é assim mesmo a democracia, relativamente a este tema, mas apesar de tudo considero que foi uma conversa construtiva. Eu creio que o problema está bem identificado e não é de agora, tem décadas. De facto, há um problema muito grave para os viticultores e para os vitivinicultores da região do Mercado do Douro. Estamos todos de acordo relativamente a isso. Eu creio que também estaremos todos de acordo quanto às boas intenções de todos nós. Eu não duvido que todos nós queremos mesmo resolver a situação. Isso que não esteja em causa. Não há os maus, que representam qualquer entidade que beneficia desta situação, e depois há os bons, quais paladinos vêm resolver a situação. Portanto, eu acho que esse é o ponto de partida. O que está aqui em discussão neste momento é se esta é a solução, se é a bala de... Eu acho que não é. E não apenas basta ver a quantidade de audiências que já tivemos a respeito desta matéria, deste diploma, e a quantidade de entidades dos mais diversos perfis que se manifestaram contra. Ou seja, podemos no limite dizer que é um tema muito sensível, onde existem enormes incertezas, enormes discordâncias relativamente ao impacto que este diploma terá, não obstante as suas boas intenções, uma vez mais, não põe em causa as boas intenções de quem o sugeriu, só que nós não podemos aferir o impacto, a eficácia de uma política pública com base nas intenções do legislador, mas sim nos resultados que irá provocar. Ora, há aqui também um conjunto de pressupostos antes de chegar às questões. Um outro pressuposto, que aliás não vem de agora destas audições, mas já vem de trás, que é esta ideia de que a política de baixo preço é uma opção. Foi uma opção, ou seja, houve o comércio que decidiu vender o vinho do Porto a baixo preço. Isso é um absurdo, peço desculpa. Não há outra forma de qualificar. Não é uma opção. Qualquer empresa, qualquer privado que possa vender por um preço superior e ganhar mais dinheiro com isso, vai obviamente fazê-lo. Se fosse possível vender esta quantidade de vinho do Porto, ou até menos, a 20, a 30, a 40, a 50 euros, e não a 3 ou 4 ou 5 euros, como às vezes se encontra no supermercado, todos, de bom grado, o fariam, como é absolutamente óbvio. Ora, porque é que nós não sabemos que não é assim? Nós temos uma experiência natural que atesta isto mesmo. Quando o Reino Unido saiu da União Europeia e houve o Brexit, e houve uma desvalorização da Libra, isso teve um impacto nas importações de vinho do Porto. E o que se observou imediatamente a seguir foi subir o preço, caíram as vendas. E, portanto, nós sabemos que é isto que vai acontecer. Nós sabemos que se o preço aumentar sem haver um trabalho prévio de valorização e de criação de marca, que é possível fazer, houve outros vinhos, outros licores que foram capazes de o fazer, mas requer muito investimento, requer internacionalização, valor para que o preço acompanhe o valor. Não funciona ao contrário. Nós não aumentamos o preço e dizemos, agora isto é mais caro, mas tem mais valor. Infelizmente não é assim que acontece na economia real. E, portanto, podemos discutir hipoteticamente, academicamente, mas na economia real, na vida real, não é assim que acontece. Não sobe o preço à espera que o valor acompanhe, porque a percepção agora mudou. E, portanto, eu penso que este é um pressuposto que todos nós temos de haver algum entendimento relativamente a isto, que é, ninguém opta por vender barato se pudesse vender caro. Esse é o primeiro ponto. E, portanto, qualquer entidade iria vender mais caro. Ora, tendo por base isto, eu tenho aqui um conjunto de questões para colocar a todas as entidades presentes. Primeiro, como é que a imagem do vinho do Porto vai ser afetada se agora nós dissermos que até ao dia de hoje nós não incorporávamos a aguardente da região? O que é que acontece aos estoques acumulados, a todo o vinho do Porto que andamos a produzir nas últimas décadas e mais, que está neste momento em estoque, reservado, e se nós dissermos este já não é autêntico? O autêntico vem chegar agora, porque tem aguardente da região do Mercado do Douro. Primeira questão. Como é que nós, em termos de marca, percepção do consumidor no mercado, vamos explicar às pessoas que vai ser? Depois, o custo da destilação. Sabemos que o custo da destilação vai ser mais elevado pela natureza, pelas idiosincrasias da região do Mercado do Douro.
Porque se o cálculo dos custos de produção, todos concordamos relativamente a isto, são mais elevados. Ora, o custo de incorporar a aguardente da região de Mercado da Douro vai ser superior. Logo, o preço do vinho do Porto vai ser superior. Qual é o impacto que os Vossas Excelências estimam que isto possa ter nas vendas? Depois, a capacidade da região de destilar as uvas para incorporar para a geração de aguardente, para incorporar no vinho do Porto. A região tem neste momento essa capacidade e se não tiver, como é que se vai fazer? Vamos exportar as uvas para destilar algures sem controlar os processos? É uma questão. Depois, o que é que acontece ao bom vinho DOP e IGP? Se destilar mais para produzir vinho do Porto, vamos sacrificar DOP e IGP, que é o vinho que, apesar de tudo, vem de uma base diferente, mas apesar de tudo ainda tem registrado algum crescimento, até em valor, não apenas em quantidade, em volume, também em valor. O que é que vai acontecer ao bom vinho DOP e IGP? Porque não é apenas o vinho do Porto que vive da região. Neste momento, felizmente, vive de outras alternativas, nomeadamente a questão do vinho DOP e IGP. Portanto, deixa a questão. O que é que acontece a esse vinho? Vamos sacrificar bom vinho? Vamos dizer... Parte destas culturas, destas videiras que aqui estão é para destruir. Vamos destruir para fazer aguardente para incorporar no vinho do Porto. Fica a questão também. E finalmente proposta. Aliás, houve dois que contribuíram para isto. O PS acompanhou e o Chega também deu a mão a esta proposta, juntamente com a esquerda toda. Ora, hoje não se comprometeu a assumir a posição. Se nós ouvirmos bem qual foi a intervenção do Partido Chega, não se comprometeu, não disse sim, se apoia, se não apoia, mas votou a favor na generalidade. E, portanto, antes de nós cometermos uma enorme imprudência, era muito importante que cada partido refletisse bem sobre aquilo que pensa relativamente a este tema, porque este tema vai ter consequências muito sérias na região de Mercado do Douro. E eu gostava, e já disse isto em público, volto a reafirmar, eu espero estar errado se isto passar. Eu espero estar profundamente errado e que isto seja um sucesso. Temo não ser o caso, mas é importante que todos os partidos façam o exame de consciência devido para saber se, de facto, o seu posicionamento vai ajudar ou não a região de Mercado do Douro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento as entidades aqui presentes, a quem cumprimento, e agradeço as intervenções produzidas. Dizer, em primeiro lugar, e comungo também daqui da opinião do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, todos nós estamos efetivamente aqui com boas intenções e queremos encontrar a melhor solução para a região de Mercado do Douro. Isso não há a mínima dúvida. E continuo com a mesma convicção de que este projeto será seguramente a melhor solução. Daí que estas audições são importantes para que possamos chegar a uma conclusão final. E tenho aqui três questões para colocar à CIM Douro e à CCDR Norte, e que têm a ver com o seguinte, e saber se do vosso ponto de vista esta medida pode representar uma resposta concreta ao problema do escoamento da produção vitivinícola regional, nomeadamente em anos de excedente. E que impacto poderia esta alteração, ou teria esta alteração na valoração das uvas, dos mostros e dos vinhos produzidos pelos pequenos e médios viticultores também desta região de Mercado do Douro? Quem ganha, quem perde com o atual modelo? Em que pode ser utilizada, como sabem, aguardente de origem vitícola certificada, mas não necessariamente produzida na região de Mercado do Douro. E quem ganharia com a obrigação de usar aguardente vínica exclusiva da região de Mercado do Douro. E por último, Sr. Presidente, se permitir, se entenda que o valor acrescentado do vinho do Porto e do Moscatel do Douro deve ficar mais concentrado na região, beneficiando, como óbvio, os produtores, as cooperativas e também os potenciais distribuidores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora
Têm agora lugar as respostas às entidades aqui presentes, pela ordem que foi aqui referida, e com 5 minutos a cada entidade. Portanto, eu começo pelo Dr. Paulo Ramalho, Vice-Presidente da CCDR Norte. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer imenso todas as questões que foram formuladas e reflexões, e começar por dizer o seguinte: eu não tenho nenhuma dúvida que todos nós estamos aqui no sentido de encontrar soluções para valorizar toda a fileira do vinho do Douro. Não tenho dúvidas nenhumas. Também não tenho dúvidas que neste caminho todo, quem tem sido mais prejudicado tem sido o viticultor. Não tenho dúvidas nenhumas que nos últimos 20 anos o preço da pipa do DOP Porto não tem aumentado, mantém-se aí nos 1.000, 1.100 euros a pipa, e também não tenho dúvidas nenhumas que os fatores de produção, os custos de produção têm aumentado. Não tenho dúvidas. Mas também não tenho dúvidas que isto não é bom para o comércio. Aliás, é bom que nós percebamos que o produtor precisa do comércio para valorizar a sua produção e o comércio precisa ter produto e bom produto para também se valorizar nos mercados. Portanto, isto é, para mim, claro. E daí que eu acho que nós precisamos de um verdadeiro esforço de consensualização entre comércio e produção, mas também com todos os atores do território. E quero daí dizer que a CIM do Douro tem sido um parceiro muito importante em tudo isto. Dizendo isto, ou posto isto, dizer também o seguinte: nós temos que olhar bem para aquilo que é o território do Douro. Nós temos neste momento, corrija-me Zé Manal, cerca de 19 mil viticultores, sendo que cerca de 7.500 desses viticultores têm uma área inferior a 1 hectare, eventualmente. Pronto. Este, desde logo, é aqui um problema, o problema da dimensão e dos custos de produção. Não são iguais para todos. Mas, como eu disse há bocadinho, todos eles contribuem para uma coisa muito importante, que é a paisagem do Douro. A paisagem daquela região é um valor enorme. É ela que traz turistas e que traz muito valor à economia local. E daí que nós reforçamos a ideia da necessidade de valorizarmos o enoturismo cada vez mais e também até sugerir aqui a criação de uma espécie de uma contribuição a distribuir por toda a viticultura, por todos os viticultores, que de alguma maneira respondesse ou, entre aspas, remunerasse esse esforço de todos os viticultores de contribuir para aquela paisagem que é um valor e um património que ninguém pode negar. Depois, referi aqui também na necessidade de termos mais transparência e de termos dados fidedignos, para não andarmos todos a falar para cada lado com base em percepções. Também o disse. E adiantei aqui uma solução. Adiantei a solução de termos a obrigatoriedade de contratos escritos entre quem vende e compra a uva. Acho fundamental para a gente saber exatamente os preços que estão a ser pagos e também outra coisa, para haver, para além de transparência, haver confiança, porque assim todos sabemos exatamente do que estamos a falar e com base em que critérios. E falei mais na necessidade de termos anualmente custos de referência, para sabermos efetivamente como é que quem compra a uva se está a comprar uva que cobre os preços, o custo da produção ou não. E esses preços de referência também são essenciais, que deviam ser validados em sede de interprofissional. Portanto, o modelo que a CCDR defende, e eu depois por escrito poderei explicar melhor à senhora deputada do Partido Socialista, é um modelo assente numa grande consensualização de todos os atores do território, em que o IVDP funciona como um regulador e o interprofissional, o espaço privilegiado de diálogo. E vou-lhe dizer, senhora deputada, a minha convicção, pode ser minha, de todas estas inúmeras reuniões que tivemos ao longo da discussão do plano de ação do Douro, é que nós vamos ter surpresas, porque eu acho que a produção e o comércio vão se aproximar em muitas matérias. E se calhar por muito esforço destes elementos todos que tiveram a trabalhar no plano de ação e se calhar também por vocês, senhores deputados, que levantaram estas questões que são muito importantes. Relativamente à questão jurídica que levantou o deputado do Partido Social Democrata, dizer o seguinte: eu não ia referir isso porque isso está claro
no documento produzido pelo IVDP, mas dizer o seguinte: a aguardente usada na beneficiação do Porto é para a União Europeia uma prática enológica e não uma matéria-prima territorialmente vinculada à região. Regulamento da União Europeia 2024/1143. Primeira nota. Impor a aguardente 100% da região demarcada de Douro exigiria alterações profundas, rever cadernos de especificações DOP, reclassificar a aguardente como matéria-prima regional e justificar a restrição de uma prática secular. Terceiro, a medida configura restrição territorial e seria muito provavelmente contrária ao direito da concorrência da União Europeia. Acho que nesta matéria jurídica estamos mais ou menos claros. Relativamente à questão que levanta o Sr. Deputado da IEL. Bom, a aplicação da medida da utilização exclusiva da aguardente na beneficiação do Porto criaria aqui uma instabilidade regulatória, com possível fim até com possível impacto e risco reputacional para uma das marcas mais prestigiadas de Portugal no mundo, que é o vinho do Porto. Pois milhões de litros em armazém e no mercado foram produzidos com a aguardente, enfim, produzidas de várias localizações, não foram produzidas vindas só da região do Douro. Para concluir, o que poderia, eventualmente, criar aqui alguma desconfiança nos mercados e até dos importadores. E, portanto, esta questão também não é de menos importância, a questão reputacional e a desconfiança que poderia lançar nos mercados. As das maneiras, se calhar, Sr. Presidente, eu depois responderia por escrito, não tenho tempo para responder mais. E gostava até de responder ali ao Sr. Deputado do JPP, que felicito mais uma vez pela forma como tem colocado as questões. muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da CIM, Dr. José Manuel Gonçalves, também Presidente da Câmara Municipal da Régua. Eu não sou Presidente da CIM. Até a representação da CIM. Representante da CIM. Muito Eu, bem. de facto, também em função do tempo e em função daquilo que foi a quantidade de perguntas, também vou resumir e depois, se for necessário, também iremos enviar também um documento mais próprio. Mas queria dizer o seguinte, porque essa preocupação esteve aqui generalizada. Nós estamos aqui, a certa altura, a confundir duas coisas, que é quando queremos criar a exclusividade, não estamos a retirar os excedentes. Estamos a transferir uvas que neste momento vão para vinho e são comercializadas como vinho do Porto e vinho do DOP Douro, estamos a transferi-las para a aguardente. Situação diferente, e aí, naturalmente, que eu estarei 100% de acordo, é nós podermos arranjar uma metodologia para retirar do mercado o excedente anual, que é uma coisa que pode haver essa flexibilidade na região, em que, no interprofissional, que no fundo é o órgão que regula isto, quando se afere os valores e as necessidades do ano, afere-se aquilo que é necessário para o ano, tanto da DOP Porto como da DOP Douro, analisar os excedentes, e nós sabemos que os excedentes no limite máximo andam entre 50 a 60 mil pipas, mas no ano passado não tivemos isso, e portanto, e aí sim, haver um mecanismo em que esse excedente seja transformado em aguardente. Eu quero dizer que eu faço parte também, e já vou também introduzindo aquilo que aqui vai ser a deputada, que no fundo, Júlia, que também questionou sobre a posição da CIM e fez aqui um elencar da CIM e daquilo que são questões do passado da CIM. É claro que as perguntas já vinham feitas e, portanto, eu já respondi a isso. Nós, no passado, tínhamos uma realidade diferente e basta olhar aos números da DOP Douro. Eu hoje acho que não me sinto em condições, nem eu, nem ninguém da comunidade intermunicipal, dizer àqueles que em 2013 tínhamos uma quantidade de pipas, para falar em pipas, para termos aqui de 41.700 pipas de DOP Douro que eram produzidas e que gerava 90 milhões, e agora vamos dizer, atenção, isto agora vocês andaram durante estes anos a aumentar e estão com 83 mil pipas e geram 230 milhões, mas agora parte disto vai para a aguardente. Portanto, não é isto que nós pretendemos e estou convencido que não é isso que ninguém aqui nesta sala pretende. E, portanto, aquilo que nós temos de fazer, porque
porque a verdade é que a CIM tomou esta posição em 2012, 2013, já passaram 10 anos, tivemos lá um governo 8 anos e sobre esta matéria, zero bola. Não fizeram rigorosamente nada, nem ninguém que defendeu na CIM, havia uma realidade na altura que estava, no fundo, entroncada também na resolução da situação da Casa de Ouro, na questão da Subidouro e, portanto, há uma realidade completamente diferente. Mas também quero dizer que, de facto, hoje já há medidas que estão aqui, há medidas que estão a ser tomadas e que vão ajudar também esta matéria. Posso dizer a questão de eliminarmos a obrigatoriedade de um produtor ter 75 mil litros de vinho em estoque de vinho do Porto para poder aceder ao negócio, é uma medida que está a ajudar a região e está a ajudar os pequenos. E, portanto, é por aqui que nós temos também de avançar. A questão hoje da fiscalização, e temos de cada vez mais apertar na questão da fiscalização, questionou sobre o falhanço das políticas públicas. De facto, as políticas públicas falharam. E há uma onde falhou de uma forma estrondosa. Quando as taxas do IVDP que os produtores pagam, que têm subjacente um serviço e têm subjacente a promoção dos vinhos, quando essas taxas ficam cativas aqui no Ministério das Finanças, não só falharam as políticas públicas, como é ilegal a postura que se tem para com a região. E, portanto, muito daquilo que nós estamos a falar, e todos nós estamos a falar que é preciso incrementar mais a promoção, ela não foi feita porque muito do dinheiro gerado na região não é dinheiro público, dinheiro da região. Dessas taxas ficou cativa no Ministério das Finanças. E hoje também temos um ministro, com honra lhe seja feita, de facto está a pegar e está a dizer não, agora deixou de haver descativação e o IVDP tem liberdade total para fazer um planeamento anual para poder fazer as suas ações de promoção. Porque libertar verbas em novembro, para fazer ações de promoção, quando tem que fazer contratação pública em novembro e dezembro, isso é gozar um bocadinho com o pagode. E, portanto, eu quero dizer que, de facto, as políticas públicas falharam, de facto, nesta matéria. E, portanto, é isso que nós queremos. Queremos que, de facto, nós temos aqui, e eu disse, e o JPP eu quero lhe dizer que teve todo o mérito. E ainda bem que estamos aqui, porque balizou dois extremos. Porque andávamos todos, andava toda a gente a incrementar que a questão aqui era arranque de vinha, isso é que era a grande solução, e não é. Não é arrancar-nos vinha que vamos resolver o problema, como também não é nós, de facto, fechamos a região e produzimos a aguardente toda lá. Portanto, temos aqui a capacidade, e porque vocês também, nos discursos que fizeram, bem nisso, bem falar também daquilo que é os excedentes, e, portanto, várias vezes ouvi aqui, e o Sr. Deputado também falou nisso, e como é que vamos retirar os excedentes, e temos de trabalhar nos excedentes, de facto, aí, e nós devemos concentrar nisso. De facto, haver aqui um trabalho, no sentido de nós podermos reduzir estes excedentes, tudo o que sejam excedentes, de facto, temos de incorporá-los naquilo que é o vinho do Porto e depois o resto vamos continuar a buscar fora, conforme se vai agora, e, portanto, tem de se arranjar uma metodologia para se assumir esse acréscimo de custo, que é diferente. Nós incorporamos numa garrafa o acréscimo de custo dos excedentes do que incorporarmos, no fundo, a exclusividade da região. Portanto, eu parece-me que nós temos um caminho e quero dizer-vos, e tenho a certeza que os próximos tempos me vão dar razão, que o caminho de nós estarmos aqui, de haver estes dois pontos extremos, estão a obrigar também quem está no comércio e na produção a consensualizar posições ao meio para que possa haver aqui soluções que sejam, de alguma forma, consensualizadas e articuladas. Porque há uma coisa que é um facto. De facto, se não houver esta consensualização e não trouxermos toda a gente para esta dinâmica económica, de facto é a região que fica penalizada e são os 19 mil viticultores que ficam penalizados. Sr. Presidente, então, só que para terminar só quero dizer uma coisa que é para percebermos bem do que é que estamos a falar. Hoje nós estamos a 8 de julho. Estamos a chegar à vindima. Hoje nenhum viticultor do Douro sabe ainda como é que vai ser o seu quantitativo de vindima, qual vai ser a sua autorização de benefício de produção em relação à vindima que vai acontecer em setembro. Não há nenhuma atividade económica no mundo onde isto aconteça. Não há nenhuma atividade económica no mundo onde em 20 anos não viu atualizada aquilo que é o seu rendimento e quando os custos de produção continuam todos a subir. E é isto que nós todos temos de refletir. Aqui há pouco o Dr. Paulo Ramalho também já falou nisso. É preciso contratos plurianuais, é preciso definir um custo de referência e eu quero dizer que é importante, lanço-vos esse desafio, que nós estamos aqui todos a definir medidas e estou certo que está toda a gente com a melhor das vontades para podermos fazer isto, mas eu vou já atirar aqui um valor. Nós, no mínimo, temos de definir uma política e uma estratégia para a região de Douro
que num espaço de 3, 4, no máximo 5 anos, possamos ter um rendimento quilo de uva na ordem de 1,4 o quilo de uva. Era assim que nós conseguimos, é só desta forma é que nós conseguimos, no fundo, dar sustentabilidade económica. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Dr. Arlindo Castro, também tem 5 minutos. Devido à tolerância, obrigado. Muito obrigado. Bom, as perguntas são múltiplas. De qualquer das formas, comungo do que o Sr. Professor José Manuel disse, que este diploma é ótimo para se balizar a questão. É ótimo, realmente. Só que qualquer solução intermédia é prosseguir no caminho que estamos. Não há soluções intermédias que resolvam o problema. Eu acho que foi suficientemente explícito na apresentação que fiz, que nós temos de reduzir, e isso fala-se quando falo em competitividade, nós temos de reduzir drasticamente a oferta. E o que nos interessa a nós é que o produto nacional, por isso que é património nacional, o vinho do Porto é património nacional, não é do Douro, não é dos exportadores, não é dos viticultores, é um património nacional, tem de ser defendido. E a única forma de defender é reduzir a oferta, e por isso quando se fala em competitividade, não estamos a falar em competitividade pelo preço, porque isso é impossível. Os vinhos de ouro, como disse muito bem, são caros. Falamos de competitividade pela exiguidade da oferta, e isso é reduzir drasticamente. E por isso precisamos utilizar toda a matéria-prima douriense no fabrico dos vinhos seus afamados pelo mundo fora. Mas realço a importância dessa nota. Quanto ao Sr. Deputado, um bocadinho falou-me na questão de o baixo preço não é opção. É evidente que o baixo preço não é opção, Sr. Doutor. A opção foi o grande volume que provocou o baixo preço. É ao contrário. Relativamente a ser uma solução radical, este modelo, contrariamente ao que disse, foi usado até 1990. Todos os vinhos destilados pela Casa do Douro, que eram os excedentes de produções de vinhos de mesa dourienses, eram destilados em aguardente e era usada na produção de vinho de Porto nos anos seguintes. Fora que é falso dizer que isso nunca existiu. Não. Agora, o que houve foi que, desculpe, na totalidade do vinho excedente do Douro. Não, mas esse é o problema. Doutor, não é permitido, faça favor de responder aos senhores deputados. Eu é que estou a ser interrompido, se não se importa. Não olhe para mim, que eu é que estou a ser interrompido. Bom, tudo bem. Se queremos tratar os excedentes, temos de vê-los como é que eles eram, como é que foram tratados até 1990. Por outro lado, há anos, aliás, o próprio Presidente do VDP aqui referiu, que foram só usada a aguardente da região, dos anos 50 e 60 do século passado. Isso é falso, o que dizem é falso. Por outro lado, o facto de permitirmos continuar, eu tenho a impressão que já disse, o facto de continuarmos a permitir que seja faseada no tempo, ou seja, prolongado por 4 ou 5 anos, nós estamos a permitir que continuem a existir os excedentes. Principalmente, e esperemos que não aconteça, principalmente se o vinho do Porto, as vendas do vinho do Porto continuarem a cair. Mais excedentes vai haver. Acresce que falam muito do vinho DOC, o vinho DOP Douro, que é fantástico. O vinho DOP Douro estacionou as suas vendas em 2022. 85 mil pipas. Acabou. E como é evidente, só conseguiu atingir esse volume pelo baixo preço que são pagas as uvas. Porque consegue ser competitivo com os vinhos das outras regiões, com produtividades muito mais elevadas e custos de produção muito mais baixos. E só assim, só pelo baixo preço que são pagas as uvas, é que foi possível competir. Subindo o preço das uvas, provavelmente não vão ser vendidas 85 mil. Fora, vale a pena sonhar. Este aparente bem que aconteceu com o vinho DOP, isto é ilusório. Ele só está a ser vendido assim, mas 70% do vinho DOP é vendido abaixo de 3,75 a garrafa. Está nas estatísticas do IVDP. E dos quais 30% abaixo de 2,40 a garrafa. Bom, o que é que não é verdade? Eu peço desculpa, mas não há diálogo. Se tem dúvidas, ou se tem dúvidas é fácil, vai às estatísticas do IVDP. Não há diálogo. Doutor, desculpe. Não, é questão... Doutor, são os à partes. Fica com os à partes. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Quanto à questão da capacidade insuficiente, muito obrigado, capacidade insuficiente do Douro para obter a aguardente. Isto é um falso problema. Na realidade, o que nós estamos é a forçar o mercado a comprar um vinho que o mercado não quer. Neste momento é o que está a acontecer. Nós estamos a pretender vender aquilo que o mercado não quer, objetivamente.
não quer o vinho do Porto tanto, reduziu drasticamente, mais de 30%, 33% nestes últimos... O aumento do preço é possível se reduzir a oferta, como é evidente. Enquanto se mantiver... Senhores deputados, eu peço imensa desculpa, não há diálogo. Eu acho que é propositado. O tempo está parado, o tempo que for necessário, para que o Dr. Arlindo tenha condições para continuar. Queria... O que eu pugno é por isso, pela liberdade. Eu peço imensa... liberdade deste Presidente. Peço imensa desculpa quando acharem que o Dr. Arlindo deve continuar. Faz favor. Muito obrigado. Também ouvi falar que os DOP de ouro iriam desaparecer. É evidente que não desaparece. Todos os veículos comerciais existentes na região do Mercado de Ouro são todos para manter, como é evidente. Agora, que se vai reduzir em todos a quantidade que se está a oferecer, para permitir que o preço corrija, suba, para poderem que as uvas serem pagas a um preço justo a quem as escolhe, que é o que não está a acontecer. Tomei muitas notas, mas... quanto à questão dos estoques anteriores, a aguardente, conforme alguém disse, é inócua, está na própria legislação, é um produto inócuo. A origem de onde a aguardente provém é indiferente. O que nós estamos aqui a falar é da sustentabilidade de uma região que, por acaso, é portuguesa. E, para isso, precisa utilizar aqueles excessos de vinho e aquele vinho que produz, que vai resultar da redução da oferta, vai ter menos vinho para vender, vai precisar disso para fabricar os seus próprios vinhos. De forma que, sendo inócua, os estoques anteriores não vão ficar prejudicados. Porquê? Se é inócua a aguardente, não vão ficar prejudicados. Depois fala também na questão da consensualização entre o comércio e a produção. Isso era ótimo. Para concluir... Isso era ótimo, era o ideal, é que isso acontecesse mesmo. Só que estes assuntos já vêm discutidos, aliás, já foi dito aqui pelo Presidente da Câmara da Régua, desde 2011 que se fala nisso. Há um parecer da própria IVDP, dessa altura, a dizer que não há acordo, por isso não há para onde ir, não há consensualização possível. Passados estes anos todos, continuamos na mesma e vamos continuar a aguardar. Aguardar o quê? Precisas fazer alguma coisa. Parados é que não tens que ficar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Arlindo. Eu queria dar conta de que as entidades aqui vêm cá para responder aos senhores deputados, não às outras entidades. Desculpe. O Dr. Arlindo passou a responder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Régua. Também, não foi só. Não, mas, portanto, para pedir que, quando peço aqui alguma contenção, é também por isso. E depois os senhores deputados têm o direito de fazer os seus comentários, os seus já-partes, mas se a entidade começa a responder a esses já-partes, está, digamos assim, a proporcionar os já-partes. Vamos iniciar uma segunda ronda. As entidades, vamos iniciar uma segunda ronda e tem a palavra o Sr. Deputado Amílcar Almeida, tem 1 minuto, com a tolerância que é regimental já. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Douro não vive de discursos sobre património, vive do rendimento de quem trabalha a terra. Não haverá paisagem Unesco sem viticultores, sem rendimento não há Douro. Boas intenções sem sustentabilidade económica podem destruir aquilo que pretendem salvar. O Douro precisa de soluções sérias, não de medidas avulsas para manchetes. Precisa, antes de mais, de valorização do rendimento do produtor. Precisa de maior equilíbrio na cadeia de valor, precisa de reforço das exportações, precisa de conquistar novos mercados, precisa de mais fiscalização, mais rastreabilidade e mais transparência, precisa de proteger o viticultor sem destruir a competitividade internacional do setor. Precisa defender o Douro como território produtivo, económico, cultural e humano. Porque defender o Douro é garantir aqueles que cuidam da vinha para que possam continuar a viver dela com dignidade. É essa a nossa responsabilidade.
Por fim, quero agradecer a todas as entidades aqui presentes a vossa total disponibilidade em estar aqui e o contributo que aqui deixaram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. Tem 1 minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar respeitar o tempo que é cedido ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu gostava de fazer aqui 2 questões, para além daquilo que é o essencial desta discussão, que são as pessoas, que são os viticultores. E pela emergência da situação, nós devemos intervir o mais rapidamente possível, porque efetivamente as pessoas estão a passar mal. As pessoas estão com problemas económicos, que se agravam problemas sociais, que se agravam os problemas de adições e, portanto, as pessoas no Douro estão a passar muito mal. E nós temos obrigação de ter medidas excepcionais para um contexto excepcional. E é isto que nós temos que nos focar neste momento. Dizem-me assim, é difícil alterar as regras da DOP, é difícil, tudo se consegue quando há vontade política. E, portanto, não é por isso que as pessoas do Douro têm que passar mal. Não é porque a situação de não conseguirem o escoamento das uvas que nós, enquanto deputados e representantes da região, não devem defender algumas exceções, porque aquilo que se fala é dos excedentes. Efetivamente, o ano passado não houve excedentes, mas haverá anos que há excedentes. Ou seja, nós estamos também um pouco a partidarizar toda a situação do tratamento dos excedentes e o foco deve ser nas pessoas, no território. E era isso que eu queria pedir a todos que pensassem. Também queria fazer uma pergunta técnica, quantos quilos de uva são necessários para produzir 1 litro de aguardente e quantos litros de aguardente são necessários para produzir 1 litro de vinho do Porto? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Filipe Sousa, faz favor, tem 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou insistir aqui numa questão que foi apresentada e que não mereceu a resposta e essa mesma questão agradecia que fosse respondida por todos os intervenientes. Muito direto, quem ganha, quem perde com o atual modelo? Isto partindo do pressuposto que pode ser utilizado aguardente de origem vínica certificada, mas não necessariamente produzida na região do Mercado do Douro. E quem ganharia com a atual obrigação de usar aguardente vínica do Douro e quem perderia? Portanto, eu acho que isto é uma questão essencial que eu gostaria da vossa parte, de uma forma muito objetiva, de ver uma resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora tem a palavra de novo as entidades aqui representadas pela mesma ordem. E eu começo por Dr. Paulo Ramalho, Vice-Presidente da CCDR. Faz favor. Bom, antes de mais, esta é uma questão técnica, mas eu não tenho problema nenhum em responder essa questão técnica. À Sra. Deputada Júlia, dizer o seguinte: para produzirmos 1 litro de aguardente, precisamos de 7 litros de vinho. E para produzirmos 550 litros de vinho do Porto, que é uma pipa, nós precisamos de 440 litros de vinho e 110 litros de aguardente. Portanto, isso é claro e é inequívoco e pode ser contestável. Não é contestável. É mais ou menos isto, ou seja, mais ou menos isto. Não sou um especialista desta matéria, mas é mais ou menos isto. Portanto, eu estudo as coisas, procuro estudá-las e não procuro falar de cor. Depois, dizer o seguinte: quando eu falo em consensualização, eu estou profundamente convencido, e eu falo distanciado dos partidos, falo em nome da CCDR Norte. Nós precisamos mesmo de encontrar consensos para a região. O vinho é o principal produto endógeno daquela região. Eu acredito, sinceramente, que há espaço, apesar do contexto internacional, para crescermos na venda do vinho,
para melhorarmos a nossa performance no vinho do Porto, que é um vinho único, não há outro igual no mundo, e para crescermos nos vinhos do Douro DOP, que estão a ser construídos vinhos, produzidos vinhos absolutamente excepcionais. E tenho que dar não só os parabéns aos nossos viticultores, como também aos enólogos, que estão a fazer um trabalho notável a apresentar vinhos para os mais diversos perfis e de qualidade excelente. Eu acho que temos espaço para crescer. Temos é que inovar na promoção e temos que procurar novos mercados. E volto a dizer, e apostar seriamente no enoturismo, porque o enoturismo vai trazer mais rendimento não só para os nossos viticultores, para a fileira do vinho, mas para a economia da região. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. A CCDR já deu esse sinal, colocou dinheiro ao serviço da região para esse efeito. E, portanto, é um caminho que nós não temos dúvidas que acreditamos e que vai surtir os seus efeitos. Como, por exemplo, não esquecer que também uma das medidas que nós defendemos, vou aqui partilhar convosco, é perceber o seguinte: uma vez que nós temos pequenos produtores e esses, para ganhar escala, precisam de ter estruturas que possam comercializar com valor a sua produção, eu acho que nós devíamos ter aqui medidas para capacitar melhor as nossas adegas cooperativas, mas essencialmente apoios para aquelas que apenas recebem o produto do agricultor, o transformem e vendem e comercializam. Acho que precisamos também disso. Eu acredito muito no movimento cooperativo, devidamente em zonas de minifúndio. Não tenho também dúvidas sobre isto. Depois, dizer ainda o seguinte, Sr. Deputado Filipe, eu tenho a maior consideração por todas as questões que ele colocou, até porque o senhor ajudou muito, o Sr. Deputado ajudou muito, a que nós, se calhar, fizéssemos a tal reflexão que íamos todos fazendo, mas se calhar nunca fizemos com esta profundidade. E, portanto, a verdade é essa também, e há que ser dita. Não tenho dúvidas nenhumas que todos perdem com a solução proposta pelo JPP. Como também não tenho dúvidas que da forma como estamos, todos estão a perder, mas o elo mais fraco, também não tenho dúvida, que é o viticultor. Designadamente, o pequeno viticultor. Porque no meio disto tudo, nós encontramos viticultores que eles próprios vinificam e comercializam os seus vinhos com grande valor, e todos nós conhecemos. É que uma coisa é quem domina toda a fileira e quem depende de vários momentos da cadeia da fileira. Mas digo-vos com toda a sinceridade, precisamos de consensualizar, e a minha convicção, e também é manifestada aqui pelo Zé Manuel em representação da CIMI, é que brevemente nós vamos ter novidades sobre uma aproximação que eu espero que ela aconteça, porque será inteligente e em benefício de todos, entre a produção e o comércio, para que se valorize mais esta fileira e todos possam ganhar mais. E esta questão dos custos de referência e dos contratos, digo-vos que é um instrumento essencial. Muito obrigado, muito obrigado. E tem agora a palavra o Dr. José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal da Régua, que é a representação da CIMI. Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, no fundo, já estamos todos aqui consciencializados daquilo que precisamos. Nós precisamos ter uma estratégia, por um lado, de eliminar os excedentes, é isso que nós precisamos, e, portanto, e aí eu, de facto, também defendo, e nós defendemos, que a destilação dos excedentes, que podem ser flexíveis ano a ano, é um caminho que vai ter obrigatoriamente de ser introduzido e que vai ter de ser acordado entre as duas profissões, portanto isso é uma realidade, sem nós termos de impor aqui a obrigatoriedade de ser o uso exclusivo da aguardente da região, porque eu vou voltar a referir. O que se fazia no passado era exatamente isto, destilar os excedentes. Vou repetir, destilar os excedentes. Não era fechar a região à entrada da aguardente. Destilar os excedentes. E, portanto, nós temos de clarificar aqui, no fundo, as premissas que é para percebermos. E, portanto, no fundo, aquilo que eu estou aqui a defender é voltarmos a ter esse caminho. E há dados que são importantes quando nós estamos a ver e não podemos depreciar aquilo que é a DOP Douro. Porque o preço médio de 2023 do Porto foi 5 euros, preço médio litro, 5,58 euros, e da DOP Douro foi 5,01. E, portanto, a DOP Douro está a 60 cêntimos, eventualmente nem tanto, do Porto.
naquilo que é o preço médio de venda. E, portanto, quero dizer que nós temos de olhar para isto com algum cuidado, porque houve um crescimento muito significativo disto. E, portanto, nós temos, se nós adotarmos o modelo, e temos de ter todos o engenho e a arte para pensarmos neste modelo, de começarmos a pensar que mesmo a DOP Douro pode começar a ter uma autorização de benefício, uma limitação de produção, e, portanto, cada parcela do Douro ter uma área, uma parcela, no fundo, onde é destinada àquilo que vai para Porto, uma parcela daquilo que vai para DOP Douro e o remanescente vai para a Aguardente, isto pode ser ajustado todos os anos em função daquilo que é a necessidade do ano. E, portanto, eu parece-me que nós podemos consensualizar aqui uma medida que não é extremista, porque aquilo eu disse desde o início, e agradeço outra vez ao Sr. Deputado do JPP ter colocado este assunto em cima da mesa, porque a verdade é que esta questão da exclusividade não é nova. Nós já, como disse, em 2012, a Cimedouro já na altura, num modelo mais englobado com a Casa de Ouro e com a destilação lá da Subidouro, já tinha pensado nisto. Nunca ninguém nesta Casa trouxe isto para cima da mesa e, portanto, o Sr. Deputado da JPP já nos fez um serviço enorme à região. Agora, e trouxe-nos, balizou-nos dois extremos. E, portanto, e agora temos de ter todos o engenho e a arte, e aí apelo também nesta Casa, e como disse há pouco a Sra. Deputada, que esta questão não se partidarize. Na região nós nunca a partidarizamos, a Cimedouro sempre teve posições unânimes em relação a esta e consensuais em relação a esta matéria, e portanto eu acho que o Douro merece, por aquilo que é o sacrifício de produzir numa região de montanha com muito sangue, suor e lágrimas, e no ano em que está a fazer 25 anos da região demarcada, que é Património da Humanidade, merece todos nós um esforço de conseguirmos consensualizar uma solução que dê sustentabilidade económica, ambiental, acima de tudo também social àquele território, porque eu acho que quem o construiu merece que nós hoje consigamos ter condições de o manter e transferir às gerações futuras em verdadeiras condições de sustentabilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Dr. Arlindo Castro. 3 minutos, faz favor. Muito obrigado. Pois é, muito bom investir no enoturismo. Aliás, está a ser feita uma boa obra no Douro. Só que se a atividade não for rentável, a atividade vinícola, que é a atividade principal, se não for rentável... Dr. Arlindo, eu peço desculpa, só veio para responder aos deputados. Ei, desculpa, mas eu ouvi... bom, não interessa. Passamos à frente. Preços praticados que foram, alguém falou nos preços, que já não lembro quem, foram nos preços que são praticados. Os preços que vêm naquele documento do IVDP são preços do comércio, não são preços das uvas. Ou seja, se for ver o relatório do IVDP relativamente a preços de compra das uvas, enquanto que as uvas para vinho do Porto andam num 1,20 €, ou por volta de 1,20 €, as para DOC Douro andam nos 60 cêntimos para baixo. Aliás, alguém já falou nesse preço. De forma que, quando dissemos o DOP tem um preço bom, não tem. A realidade económica de Douro não é feita pelo comércio ao vender uma garrafita de vinho no mercado. É feita na própria produção inicial, que são as uvas. É aí que nasce o rendimento, não é depois. Isso é como agora as questões financeiras que o mercado nos está a impor. Por aí não vamos lá. Temos de atuar sobre a base. A questão sobre os excedentes coloca-se um outro problema. As estatísticas indicam que há uma queda no consumo mundial de vinhos e de bebidas alcoólicas. Não vamos fazer nada. Porque é que não antecipamos já e corrigimos já o nosso mercado, que é nosso, é português? Corrigimos já para medidas que a gente considera, ok, vamos vender menos já, mas vamos vender a um preço que cubra os nossos custos de produção. É isso que é relevante neste momento. É vender o que temos a um preço que seja compensador. Fora que, se a queda do vinho do Porto continuar seguindo a trajetória do consumo mundial, não temos solução. Vamos continuar a queimar os excedentes. E o viticultor, quando vai entregar as uvas na altura da vindima, ainda não sabe se existem excedentes. Vai continuar a não haver os contratos de vindima, que seriam muito bons, mas eles estão a receber cartas de despedimento. Em vez de receber um contrato de compra, estão a receber cartas de despedimento. Não queremos as suas uvas. Claro que sim, é mais que evidente. Isso sempre deveria ter existido. Não faz sentido nenhum a pessoa entregar uvas e não saber o que preço vai receber. Nem quando, por amor de Deus, é ridículo. Mas pronto, isso é Idade Média. O enoturismo. Eu já falei no enoturismo, preço de comércio, preço de uvas. A minha letra é péssima para eu ler.
preço das uvas, preços comuns. Não posso falar que foi de 75 mil litros de estoque. Alguém falou, mas acho que foi daqui que foram falar. 75 mil litros de estoque não dá nada, porque uma pessoa para vender vinho do Porto tem que ter capacidade de vendas. E a capacidade de vendas é atribuída sobre estoque. Ok. Num terço 75, tem 20 mil, só pode vender um terço. Tem 10 mil, só pode vender um terço. Por isso, quer dizer, é um bocado ridículo dizer que isso foi uma grande medida tomada pelo Governo. Não, por amor de Deus, é um bocado ridículo. E acabei. Muito obrigado, Sr. Dr. Arlindo. E está encerrada assim esta audição. Queria convidar os senhores, as entidades aqui presentes, que enviem os contributos que fizeram aqui presentes e outros que queiram dar, que serão oportunamente distribuídos por todos os senhores deputados. Mais uma vez agradeço a vossa presença aqui e uma boa viagem até às vossas terras. Muito obrigado, senhores deputados, e até à próxima semana, terça-feira.